aí, estudante do terceiro ano do ensino médio? Eu de novo tô aqui. Para você que não me conhece, eu sou o Magno Andrade, professor de língua portuguesa. E para você, aluno e aluna do terceiro ano do ensino médio, hoje nós vamos continuar, na verdade, tratando do conteúdo lá do PET 2 da semana 4, que é justamente a Carta de Pero Vaz de Caminha 2. Então, se você perdeu a aula 1 de Pero Vaz de Caminha, volta lá, assiste, para que você entenda por completo este conteúdo que a gente está discutindo aqui, beleza? Vamos lá, então. Na aula de hoje, nós iremos identificar as partes do período inicial de formação da literatura brasileira. Qual que é, gente? Quinhentíssimo. É o período inicial da literatura, da formação da literatura brasileira. E reconhecer as características de um exemplo da literatura de informação, que é justamente a carta escrita por Pero Vaz de Caminha e encaminhada ao rei Dom Manuel, lá em Portugal, tá? Isso quando? 500 e tantos anos atrás, tá? Vamos lá, então. Antes, vamos relembrar as características da Carta de Pero Vaz de Caminha que nós falamos na aula anterior, na Carta Pero Vaz de Caminha 1. Vamos lá, então. Linguagem rebuscada, português arcaico. Um português escrito há 500 anos atrás, 521, anos atrás. Tem muita diferença, claro, gente. Você vê diferença em uma comunicação sua com pessoas mais velhas? Imagine uma comunicação de um português escrito há 521 anos atrás. Tem muita diferença. Texto bem-humorado é um texto engraçado, uma piada? Não. Mas Pero Vaz de Caminha utilizava-se ali de alguns trocadilhos, de algumas ironias, que, principalmente para a época, acabava trazendo um determinado tipo de humor. Lembre-se, humor não é graça, tem diferença aí, tá bom? Texto em prosa, escrito de margem a margem, tá, da folha, assim como as cartas normalmente são escritas, e riqueza de detalhes, uma riqueza imensa dos detalhes que Pero Vaz de Caminha via nas diversas coisas novas que ele achou aqui no nosso país, tá bom? Bom, vamos analisar então alguns pontos importantes da carta e lá no finalzinho tem uma questão, tá? Para que a gente vai resolver sobre ela. Linguagem conotativa e denotativa. Vamos ver o conceito? Uma mesma palavra pode expressar diferentes sentidos. Quando uma palavra é utilizada com significação objetiva, limitando-se aos sentidos descritos no dicionário, dizemos que foi empregada denotivamente. Quando é utilizada com significação subjetiva, expressando outros sentidos por associações, dizemos que foi empregada conotativamente. Vou simplificar isso aqui que nós lemos, tá bom? Nós podemos utilizar a mesma palavra e estas palavras, essa palavra ter sentidos diferentes. Quando o sentido daquela palavra é aquele mesmo sentido que a gente vê no dicionário, ela é denotativamente escrita. Ou seja, guarda aqui, olha, o D de denotativamente é o mesmo D de dicionário. Tudo bem? Guarda essa informação, então. Uma palavra utilizada denotivamente é aquela palavra que está sendo utilizada com o significado, mesmo significado que o dicionário dá para ela. Mas quando ela está no sentido conotativo, gente, aí ela extrapola aquela ideia do dicionário. Nós vamos ver por meio de um exemplo
como que funciona a presença das palavras conotativas e denotativas dentro da carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? Olha só. Nem comem, senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. E o outro trecho diz o seguinte: contudo, o melhor fruto que dela, nos casos da nova terra, se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente, e que esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Gente, olha só então que legal. Nós temos aqui destacadas duas palavras, a palavra semente e a palavra frutos. A palavra é a mesma? É a mesma palavra. Porém, em um exemplo, ela é usada com sentido denotativo e no outro exemplo, ela é usada com sentido conotativo. Percebam, quando ele fala do inhame, ele está falando justamente das sementes e dos frutos da nossa terra. Semente no sentido dicionarizado, que é, a semente é aquilo que faz gerar uma árvore, gerar uma planta. Eu não sou da biologia, gente, mas é mais ou menos isso. E o fruto é aquilo que a gente colhe, das árvores frutíferas, que a gente colhe ali, as verduras que a gente colhe, os legumes que a gente colhe. Esse é o sentido, gente, dicionarizado, está lá no dicionário. Ele utilizou, então, aquilo que o dicionário manda. Mas, aqui embaixo, fruto que ele está falando realmente é o fruto do dicionário? É o fruto daquilo que a gente colhe de uma árvore? Não. Aqui ele está falando, olha só, o melhor fruto que dessa nova terra a gente pode tirar é salvar esta gente. O que ele quer dizer aqui? Que o que a gente pode colher de bom, o que a gente pode tirar de bom, o benefício que a gente pode tirar dessa terra é salvar essa gente. Aqui, gente, Pero Vaz de Caminha, assim como todos os portugueses, achavam que as pessoas indígenas eram pessoas perdidas, eram pessoas sem rumo, eram pessoas até sem inteligência. E eles estavam redondamente enganados. Mas, neste caso aqui, eles tiveram aqui toda uma intenção, todo um empenho para poder salvar essas pessoas de acordo com as crenças que eles tinham. Por isso que Pero Vaz de Caminha fala aqui neste trecho que o melhor benefício que a gente pode ter é salvar essas pessoas. E ele completa, olha. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em nela deve lançar. Quando ele fala de semente, que ele está se referindo aqui ao rei Dom Manuel, a Vossa Alteza, quando ele fala em semente, realmente ele está se tratando da semente, daquele grãozinho, às vezes, que a gente pega, coloca na terra e que aquilo vai germinar e vai virar uma árvore, vai virar uma planta. Ele não está falando disso. Mas quando ele fala de semente aqui no sentido conotativo, ele está dizendo que o investimento, aquilo que o rei deve fazer é justamente tentar salvar esta gente. Porque se ele jogar essa semente, se ele tentar salvar essas pessoas, ele pode colher os frutos dessa salvação lá na frente. Percebam então que não só nesse trecho, em outros trechos, há a presença do uso denotativo e do uso conotativo das palavras. Tranquilo? Vamos continuar então. Relação de Pero Vaz de Caminha com Dom Manuel. Não deixarei de também dar disso minha conta à Vossa Alteza,
assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade. O outro trecho. E se a um pouco alonguei, ela me perdoe, porque o desejo que tinha de vós tudo dizer, mo fez por assim pelo miúdo. E aqui embaixo, por fim, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Gente, olha só então a relação que Pero Vaz de Caminha se colocava diante do rei Dom Manuel. Numa relação totalmente subalterna. Uma relação de submissão. Ele se coloca, inclusive, ele se menospreza em detrimento a colocar o rei em um lugar de maioridade. Olha só que legal. Ele fala, assim como eu melhor puder, ou seja, a minha intenção foi boa. E mesmo que eu não consegui fazer, a minha intenção foi boa. Ele fala depois, tomem a minha ignorância, olha, eu não sei nada, mas aquilo que eu sei eu estou fazendo, então tome isso como uma boa vontade. Ele fala, olha, ela me perdoe. Quem que é ela? É Vossa Alteza, tá? Ele está retomando aqui este pronome Vossa Alteza, por isso ele usa ela, tá bom? Então, me perdoe. Sabe aquela história que principalmente nós mineiros temos? Vai na casa da pessoa, na hora de ir embora, aqui, desculpa qualquer coisa. Você nem sabe o que você está pedindo desculpa e você fala desculpa qualquer coisa. É mais ou menos essa história aqui. E por fim ele fala, beijo as mãos de Vossa Alteza. Então a relação que ele apresenta ter com o rei aqui na carta é uma relação subalterna mesmo. Ele se coloca de modo inferior diante do rei, tá bom? Vamos continuar. Choque cultural entre dois povos. Vou ler então esses 3 trechos e nós vamos comentar, tá bom? E eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Não tem nem têm crença alguma, e nenhuma idolatria nem adoração tem. Veja então, aqui é só alguns pontos que eu trouxe, de diversos pontos que na carta acontece esse choque entre dois povos e entre duas culturas. É um choque realmente muito grande, porque eram pessoas totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes, e os portugueses achavam que eles que eram certos. Então, os índios, os indígenas, que era errado nessa história aí. De tanto que ele fala, eles chegaram perto da gente, nem cumprimentaram, não deram um oi, passou perto de mim, igual um pedaço de pau, a gente fala, né? Você passou perto de mim, você nem me viu. Foi mais ou menos isso, olha. Nem o capitão eles cumprimentaram, eles fizeram nada, passaram direto. Olha só que legal. Isso foi um choque cultural. Outra coisa, eu já disse para vocês, andam nus. Gente, muito chocante isso aqui, olha para eles, muito chocante. Como assim que a gente chega numa terra que todo mundo anda nu, não tem uma roupa, não tem nada aqui? Isso realmente foi de grande choque para os portugueses. Inclusive, eles colocam, porque os indígenas andavam nus com tanta naturalidade, assim como hoje a gente anda com roupa com tanta naturalidade, que ele chama isso de grande inocência, olha só. E aí depois ele fala, não tem nem tem crença alguma, e nem idolatria nem adoração tem. Por quê? Aqui o cristianismo era muito forte, né? O catolicismo, mais especificamente, era muito forte. Então, para os portugueses chegarem no lugar e ver que aquelas pessoas não adoravam, não tinha nenhum tipo de crença, era algo absurdo, tá bom? Continuando. Dificuldade de comunicação. Ali, por então, não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbárie deles ser tamanha, que se não entendia nem ouvia ninguém. Ali esperou um velho que trazia na mão uma pá de almadia,
Falava enquanto o capitão esteve com ele perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem a ele nós, quantas coisas lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Olha só que legal, então, como que ele descreve a falta de comunicação. Ele, inclusive, chega a falar que é uma barbárie. Olha, ninguém entende ninguém, é uma confusão, ninguém está sabendo o que o outro está falando. A dificuldade de comunicação ali era muito grande, porque os portugueses, claro, falavam português, e os indígenas falavam as suas línguas locais. Então, cada etnia, cada lugar, cada aldeia ali, tinha também a sua língua. E aí a comunicação era praticamente impossível. Continuando. Intenção de catequização, olha só. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, ou seja, se aprender a língua, não duvido que eles, segundo a intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé. Sempre, desde o início, houve a intenção de catequizar os índios, de fazer com que os índios se convertessem ao cristianismo, ao catolicismo. E a gente vai ver isso com mais detalhes em outros encontros nossos, tá bom? Continuando, eu trouxe uma questão que nós vamos fazer juntos aqui, tá bom? E então, estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas. E as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves ou alimárias montesinas. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a vossa fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença nenhuma, segundo as aparências. Ao domingo de Pascuela, ou seja, depois da Páscoa, pela manhã determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu, e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali com todos nós, outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco ou mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando e olhando-nos sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós, sentados, atendíamos à pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. O melhor fruto que se pode tirar desta gente, desta terra, me parece ser salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar nesta terra. Então, a gente tem algumas questões aqui de VOF que vamos resolver. Primeiro, na carta é possível identificar um choque e estranhamento das diferentes culturas. Claro que é verdadeiro, falamos disso aqui na nossa aula. Apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas de modo algum. Inclusive, ela apoiava sim que fossem feitas navegações, porque assim ela poderia expandir o catolicismo. No relato do autor, há referência aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens. Sim, eles falam que eram pessoas bestiais, né? Como a gente acabou de ler. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha. Sim, como nós vimos na última aula, tiveram outras, mas a mais famosa era a de Pero Vaz de Caminha. Movida pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da tripulação daquela expedição não seguiu viagem. Falso. Algumas pessoas ficaram, mas não era com o objetivo de garantir a posse do lugar ao reino português. E fica evidente pela descrição do autor
o respeito da coroa portuguesa em relação às crenças. Totalmente falso, ao contrário, eles queriam trazer as crenças deles para os indígenas. Na aula de hoje, então, nós identificamos as partes do período inicial da formação da literatura brasileira e reconhecemos mais algumas características da literatura de informação. Gente, essas aqui foram as minhas referências. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e eu conto com a sua presença no nosso próximo encontro aqui. Até mais!